Amém, queridos. Tudo cronometrado nesta noite. Se vocês puderem abrir a Bíblia aí. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, ela é exatamente para nós. Quer ler, pastor? Lucas capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Tecnologia que ajuda a prevenir doenças e tal. Faz barulho, mas está ligado. Senta ali, senta no lado da tua varoa valorosa. A gente vai ler Lucas 14. A partir do verso 15, ok? É esse banquete que o Senhor Jesus quer. Vamos ler, vamos pegar o ritmo aí da lei, vamos ler a partir do versículo 7, né? Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente aprende, né? Então vamos lá. Lucas 14, a partir do versículo 7. Vamos lá. Reparando como escolhiam os primeiros assentos, propôs-lhe esta parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não te assentes no primeiro lugar, pois poderá haver um convidado mais digno do que tu. Então, o que convidou a ti e a ele poderá dizer: dá o lugar a este. Assim, com vergonha, terás de tomar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e sejas recompensado. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado. Embora eles não tenham com que te recompensar, recompensado serás na ressurreição dos justos. Amém? Agora, continuando. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: a tia Leia, já é o terceiro que ele come desse aí hoje. A tia Leia vai fazer, tá? Só ferver água, tá? Gosta disso. Versículo 15. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a escusar-se. A hora que ficar pronta, a tia Leia vai te chamar, tá bom, filho? Tá bom? Tá, vou repetir aqui. Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor.
Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? E agora só vira uma página, dentro do assunto que a gente estava conversando aqui no começo, Lucas 16, 9. Só virar uma página. Lucas 16, 9. Lucas 16, 9. Eu vos digo, Lucas capítulo 16, versículo 9. Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Amém? Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Então, amados, Tão amados, ele falou, não é? Então, algo que a gente... Algo que a gente já vinha comentando, né? E alguns de vocês eu já vinha conversando no particular. Esse casal maravilhoso aqui, tive até uma oportunidade de ir numa visita que eu fiz para eles. A gente estava conversando sobre esse assunto. Como o nosso grupo aqui ele passou por um momento de transição, né? A gente estava numa igreja e essa igreja foi parar aqui na minha casa. Então, a gente passou por muitos processos, né? E esse grupo aqui, ele acabou se transformando numa espécie de culto reduzido. Mas, depois de muitos processos, eu sinto que hoje a gente chegou numa fase nova, né? Foi a palavra que a gente deu aqui. É uma nova fase. Então, é um novo ciclo que se estabeleceu, que está começando, e agora, nessa nova fase, esse grupo aqui ele precisa voltar a cumprir o propósito pelo qual ele existe. Esse grupo aqui ele não tem o mesmo objetivo de um culto, né? O culto ele trata de um lugar para celebração, para celebrar a Deus. E ali naquele lugar onde você vai celebrar a Deus, tudo pode acontecer. Curas físicas, curas emocionais, salvação de vidas, arrependimento, perdão de pecados. Tudo pode acontecer no culto. O pequeno grupo, que a gente chama também de célula, né, o PG, né, ele tem um objetivo principal, né? Não que isso seja necessariamente uma regra, né? O Espírito Santo é que comanda todas as coisas. Mas, normalmente, esse pequeno grupo ele tem um objetivo. E qual é o objetivo? Ele tem um foco evangelístico. Né? O objetivo desse pequeno grupo é que a gente possa, né, como eu falei aqui no começo, né, depois que a gente passa pelo vinde a mim, a gente agora precisa cumprir o vinde após mim. Né? E no vinde após mim, Jesus Cristo disse que faria de nós pescadores de homens. Então, o pequeno grupo ele tem esse objetivo de incentivar os participantes a pescar homens, né? A pescar vidas. E essa palavra que Deus colocou no meu coração aqui para estar compartilhando, ela fala exatamente sobre isso, né? Jesus Cristo ele contou uma parábola, é chamado de parábola da grande ceia. E nós encontramos também essa mesma parábola no Evangelho de Mateus, capítulo 22, né? Jesus Cristo amava contar parábolas e falar por parábolas, né? E aqui ele vai fazer uma parábola da grande ceia, né? O que é a grande ceia? A grande ceia é uma grande festa que vai acontecer lá no céu, né? Se a gente for abrir lá em Apocalipse 19,
no versículo 7, Apocalipse 19, não precisa abrir, tá? Apocalipse 19, 7, ele está falando dessa ceia que vai acontecer lá no céu um dia, né? Aqui não é uma parábola, aqui é o real, aqui é o verdadeiro, né? E aqui diz, né? Regozijai-vos e exultemos e demo-lhe a glória, pois já são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se aprontou. Foi-me dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Então esse texto de Apocalipse 19, Apocalipse, talvez aqui para quem não saiba, né, foi uma revelação que Deus deu para um discípulo de Jesus chamado João, que ele foi exilado numa ilha chamada Ilha de Patmos, e lá ele teve a revelação do Apocalipse, né? E nessa revelação Deus revelou muitas coisas para ele. E aqui no capítulo 19, ele tem uma visão das bodas, né? O que são as bodas? Um casamento que vai acontecer entre a igreja, que é a noiva, e Jesus, o noivo. Um dia, a Bíblia fala que vai acontecer um arrebatamento, nós vamos subir nos céus e nós vamos nos encontrar com o noivo. E vai haver uma grande festa. Essa grande festa é chamada de bodas do Cordeiro, né? E aqui na parábola, Jesus ele faz uma comparação, né? Uma comparação. E ele usa essa expressão, né? As bodas ou a grande ceia. E na parábola ele vai contar, né, que certo homem ele deu uma grande ceia, ou seja, ele fez uma festa. E convidou muitas pessoas, né? Na hora da ceia, ou vamos botar na hora da festa, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, porque está tudo pronto, está preparado, está tudo preparado. Mas todo mundo, um por um, começou a escusar-se, ou seja, começou a dar desculpa. É o nosso amigo Jair que sempre dizia, né? Quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Essa é a frase número 1 do Jair, né? Então, um a um começou a dar desculpa. Disse o primeiro, olha a desculpa do primeiro que foi convidado para a ceia. Eu comprei um campo, acabei de comprar um terreno, vou construir a minha casa aqui no Brasil. Acabei de comprar um terreno, diga eu recebo, em nome de Jesus. Comprei um campo, eu preciso agora, eu tenho que ir lá ver, agora eu comprei um campo, agora eu tenho que cuidar do campo. Não basta apenas eu comprar um terreno, uma propriedade, uma chácara, né? Agora eu tenho que cuidar, agora eu tenho um terreno para cuidar, né? Então, é o seguinte, hoje o Levi está beijoqueiro. Então é o seguinte, olha, infelizmente eu não posso ir porque eu acabei de comprar um campo e eu tenho que cuidar do campo, afinal de contas, agora eu tenho um campo para cuidar. Então eu te rogo, eu te peço que o Senhor me perdoe, mas dessa vez não vai dar. E aí um outro convidado falou o seguinte, olha, até interessante o teu convite, eu gostaria muito de ir nessa festa. Fecha a porta, tá, filho? Quando ficar pronto, a tia Léa leva comida pra ti, tá? Um outro convidado disse o seguinte, olha, eu comprei 5 juntas de bois. E eu vou experimentá-los. Agora tem que experimentar esses bois aí. Então, nesse momento agora, eu não posso. Eu agora tenho boi para cuidar. Agora tem uma fazenda. Então, me desculpe, mas para mim, nesse momento, a minha prioridade é meus gadinhos, a minha vaquinha, meus cavalos, meus bezerros. Então, essa é a minha prioridade. Por isso, eu não posso ir nessa festa aí, ó. Sou servo. E aí um terceiro disse, olha, é o seguinte, eu até gostaria de ir nessa festa, só que eu acabei de casar, você está entendendo? Eu casei, acabei de casar. Então agora eu tenho que curtir a minha lua de mel. Né, Thaísa? Agora eu tenho que curtir a minha lua de mel. Então, me desculpe, não vai dar para ir. Esse convite aí que tu me fez, Jean, né? Porque eu acabei de casar, tá entendendo? Depois de passar por essa primeira leva de convidados, né? O servo então vai até o seu senhor, né? E para quem talvez alguém aqui não saiba, que numa parábola, Helena, todas as parábolas de Jesus que envolve a palavra servo, normalmente esse servo está
é uma correspondência a nós, porque agora nós somos servos de Jesus. Né? E geralmente nas parábolas de Jesus, quando fala de Senhor, normalmente esse Senhor é a figura do próprio Deus. Está dando para entender? Glória a Deus. Como na parábola do filho pródigo, o filho normalmente representa nós, né? E o pai representa Deus, né? Então aqui, o servo, né, que representa nós aqui, ele se voltou para o seu Senhor, que representa Deus, fazendo uma alusão à grande ceia que um dia vai acontecer, aquela lá do Apocalipse, fazendo uma alusão àquela, aqui é uma parábola, mas aquela é real, né? O Senhor, o dono da casa, né, poderoso chefão, ficou indignado, diz a Bíblia. Ficou chateado, não, ficou indignado. Não sei como é que fala na Venezuela essa palavra indignado. Não, é no próprio pote mesmo. Bota a água até a linha pontilhada. Só tem que esperar uns 3 minutinhos. Né? Indignado, indignado. Aí depois eu escorro a água. Mesmo significado. Indignado. Indignado. Então o Senhor aqui ele ficou indignado e disse para o servo, já que a primeira leva de convidados, né? Primeira categoria, primeira classe de convidados, todos se arranjaram desculpas. Então agora eu vou te mandar para um outro povo. Eu vou te enviar numa outra direção. Sai agora. Presta atenção aí. Sai agora, e aí ele vai usar uma palavra, sai depressa. Repita comigo, depressa. Depressa. Como é que Jesus está falando na parábola? Depressa. Depressa é devagar? Rápido. Depressa é lento? Depressa é agora, é para ontem. Seja ágil. Então Jesus disse, ó, sai, Levi, deixa a titia, vai lá que ficou pronto o teu macarrão. Vai lá. No toca essa opinião que eu sou um mioso, Levi. Levi é o terceiro macarrão que ele come hoje, papo ao macarrão. Então, como é que ele disse? Sai depressa. Isso é um recadinho de Deus para nós, hein? Quem está pegando? Amém. Sai depressa. Diga para o seu irmão, sai depressa. Sai depressa. Hoje à noite, quando terminar a reunião, sai depressa. Sai depressa pelas... Oi. Deixa eu usar o celular. Não dá, filho. Não dá, tá gravando aqui, filho. Não dá, tá bom, filho. Não dá. Vai lá comer teu macarrão. Mano. Me esperar. Já tá quase pronto. Deixa eu lá, Aqui, ó. pai. Então, sai depressa. Vamos lá. Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui, primeiramente, os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Vamos traduzir isso para o espiritual, porque a Bíblia nada é por acaso. Quem são os pobres? Os pobres geralmente são pessoas marginalizadas, são pessoas que, pela sociedade dos dias atuais, né, normalmente são consideradas pessoas sem valor, porque a gente vive num mundo que as pessoas são medidas muitas vezes por aquilo que elas têm e não por aquilo que elas são, né? E Deus não mede a gente por aquilo que a gente tem, Deus mede a gente por aquilo que a gente é. Para Deus não importa se você mora numa casona, numa mansão, ou num casebre, ou até mesmo debaixo da ponte. Para Deus importa a nossa essência. Deus, ele olha a nossa essência. Né? Quando Deus pediu para Jessé ir até a casa de Samuel, quando Deus pediu para Samuel, o profeta Samuel, para ir até a casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel, Deus disse para Samuel, não olhe para a aparência, não olhe para o exterior. Para mim, não estou preocupado com o exterior, não estou preocupado com a aparência, não estou preocupado com posses, não estou preocupado com riqueza, não estou preocupado com luxo. Por quê? Porque Deus sonda o coração.
Então Deus se importa com o coração. Para Deus, ser é mais importante do que ter. No mundo, as pessoas querem ter sem ser. E para Deus, eu preciso ser para depois ter. Né? Quem entendeu? Então, os pobres normalmente são pessoas, pela sociedade atual, muitas vezes, e até mesmo naquela época, consideradas pessoas sem valor. Só que, enquanto a sociedade, principalmente a sociedade de posse, muitas vezes, né, considera o pobre sem valor, Deus diz na sua palavra, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Né? Bem-aventurados os pobres de espírito, né, que aí seriam os humildes, né, e quebrantados. Deles é o reino dos céus. E é uma curiosidade bíblica, que lá em Isaías 61, quando a palavra de Deus, Isaías 61, quando a palavra de Deus vai revelar o propósito pelo qual Deus derramou o Espírito Santo dele sobre as nossas vidas, por que Deus nos dá o Espírito Santo? Lá vai dizer, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo de Deus nos ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Por que em primeiro lugar pobre? Porque geralmente o pobre é alguém marginalizado, alguém sem valor, alguém que muitas vezes a sociedade olha assim, esse cara é um coitado. Porque olha só, nem carro não tem. Olha o tipo de roupa que ele veste. Né? Tá faltando um monte de dente na boca dele. Tá usando dentadura. Então, só que Deus se importa com o pobre. Aqueles que ninguém ama, aqueles que a sociedade rejeita, aquele que a sociedade despreza, aquele que a sociedade diz que não tem valor, para Deus tem muito valor. Por isso que ele disse, sai agora, vai procurar os pobres. Segundo, procura os aleijados. Quem são os aleijados? Aleijado é quem parou de andar. Né? Mas aleijado não necessariamente é alguém que parou de andar de uma forma fisicamente falando. Porque aleijado físico talvez não tenha tantos, né? Mas aleijado emocional tem milhares. O que é um aleijado emocional? Uma pessoa que não sonha mais. Uma pessoa que parou de crer. Uma pessoa que não faz mais projetos. Não acredita mais no amanhã. Não tem mais esperança. Era um aleijado emocional. Ele já levou tanta pancada da vida, já levou tanta cacetada, tanta decepção, tanta ruína, tanta coisa ruim, que essa pessoa chega numa hora que ela já não acredita mais no ser humano, ela já não acredita no futuro melhor, ela já perdeu a esperança. Então ela fica um aleijado emocional. E o aleijado emocional é muito pior do que o aleijado físico. Que o aleijado físico, se ele ainda tiver as emoções em dia, tiver com o espírito em dia, ele ainda vive. Um aleijado emocional não, o aleijado emocional não tem mais, ele vegeta muitas vezes. Né? E Deus se importa com essas pessoas. Né? E ele continua dizendo, os cegos, quem são os cegos? Será que os cegos são apenas os cegos fisicamente falando? Não, os cegos, a palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz de Cristo. Então o cego é todo aquele que não conhece esse mundo que nós conhecemos. Não conhece Jesus. Não sabe o que é experimentar um dia na presença de Deus. Eu pregava sábado à noite numa igreja que eu preguei aqui no culto de jovens, né? O salmista Davi disse, um dia nos teus atos vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Uma pessoa que já teve um encontro real com Deus, que experimentou a presença de Deus, ela não troca isso por nada. Isso é valiosíssimo. Mas muitas pessoas nunca tiveram uma experiência dessa. Muitas pessoas estão lá, elas só conhecem o mundo físico. Elas só conhecem o mundo dos prazeres, da carne, do sexo, da droga, do rock and roll, da fama, dos elogios, dos aplausos, né? Da glória humana. Eles só conhecem isso. Né? Conhece o mundo das riquezas, das conquistas terrenas. Não conhece esse outro lado, o lado espiritual, né? Onde Deus nos faz promessas de vida com abundância e de uma vida eterna. Então muita gente está completamente cega. Ela tem 2 olhos, ela enxerga bem, né?
Só que ela é um cego. Ela é cega. Por quê? Porque ela não conhece o mundo espiritual, ela conhece só o mundo carnal, o mundo físico, o mundo dos prazeres terrenos e passageiros. Então essa pessoa, ela está perdida. Ela, como diz a Bíblia, é como uma ovelha sem pastor. Então Jesus quer alcançar essas vidas. Jesus se importa, Deus, o Senhor se importa com essas vidas. E ele diz, olha, também busca os mancos. Quem são os mancos? Os mancos são aquelas pessoas que elas até vivem, elas vivem, só que elas não conseguem prosperar, elas não conseguem progredir, elas não conseguem romper. Sabe aquela pessoa que um dia ela está no emprego, aí o emprego dura 3 meses, ela é demitida, aí ela depois arruma outro emprego, dura mais 2 meses, e ela depois arruma outro, dura 1 mês, e ela não consegue avançar, ela está sempre mancando. Ela não consegue se firmar, não consegue se estabelecer num local e criar raízes. Nós precisamos criar raízes, né? Nós precisamos saber urgentemente buscar, saber o que Deus quer de cada um de nós, orar insistentemente e pedir, Senhor, o que tu queres de mim? Porque a partir do momento que Deus revela o que Ele quer de mim, né? Onde é que é o meu país, Senhor? É aqui mesmo que tu quer eu no Brasil, eu vou ficar aqui no Brasil, é para sempre, Senhor. É por um tempo. Por quê? Porque eu tenho que criar raízes. Ainda hoje eu conversava com uma pessoa, acho que foi hoje ou essa semana eu conversava com uma pessoa que ela quer mudar de país. Foi ontem. Essa pessoa estava dizendo para mim que ela está pensando, se as coisas não melhorar, eu vou para os Estados Unidos. Se as coisas não melhorar, aqui no Brasil não fico mais, eu vou para os Estados Unidos. Tá, mas por que tu quer ir para os Estados Unidos? Eu falei para ele. Tu acha que morar nos Estados Unidos é fácil? Tu acha que tu vai morar nos Estados Unidos, tu vai chegar lá e tu vai arrumar um emprego de excelência para ganhar muito dinheiro? Geralmente as pessoas que vão para os Estados Unidos, elas vão trabalhar de entregador de pizza, vão trabalhar de faxineiro na casa dos outros, vão trabalhar de profissões, muitas delas humilhantes até, né? Que muitas vezes você é até pisado e humilhado, mas é o emprego que eles te dão. Né? Então, estou morando nos Estados Unidos. Às vezes assim, a gente vê na televisão, fulano de tal está morando nos Estados Unidos. Mas às vezes aquilo ali é uma ilusão, uma utopia. Né? Se alguém que está morando nos Estados Unidos ouvir essa pregação que está sendo gravada, me desculpe, eu não quero ofender ninguém, não estou ofendendo ninguém. Só que tem muita gente equivocada, né? Achando que eu vou morar nos Estados Unidos, eu vou morar em tal lugar e vai ser tudo flores. Não vai ser. Às vezes vai ser até muito humilhante. Então, eu preciso saber o que Deus quer de mim, onde que Deus me quer, e eu tenho que criar raízes. Né? Uma pessoa, por exemplo, que nem eu tenho um negócio. Né? Eu tenho um negócio e eu vendo produtos. Quando é que o meu negócio realmente... não vou falar do meu negócio, mas quando é que o negócio de um empreendedor, de um empresário, quando é que ele começa realmente a romper e a prosperar? No primeiro ano que a pessoa abriu a empresa? No segundo, no terceiro, no quarto? Não, às vezes leva 10 anos. Até aquela empresa criar raízes, a marca ficar conhecida, as pessoas sabem, fulano de tal trabalha com tal coisa. O Jean, a profissão dele é essa. A profissão da Maria Madalena é essa. Ela faz isso e ela faz bem feito. A Thaisa já trabalha 7 anos na profissão tal e olha, nessa área a Thaisa é fera. Tá dando para entender? Criou raiz. Criou uma identidade. A pessoa agora não conhece, Thaís, aquela que não para em emprego nenhum. Não. Criou uma raiz. Aquela que já... Entendeu? Então, nós precisamos criar raiz. Tá, quando terminar a célula, o papai faz, tá? Quero carne. Então, amados, muitas pessoas estão nessa situação, né? Não tem uma raiz, não tem uma identidade, vivem mancando, vivem tropeçando o tempo todo, e essas pessoas precisam conhecer Jesus. E aí o servo disse, tá feito. Está feito como mandasse, mas ainda tem lugar. Ainda tem vaga, ainda tem cadeira vazia. Né? E aí o que o Senhor disse? Agora sai pelos caminhos. Sai de qualquer maneira? Como é que sai? Lembra? Depressa.
rápido, sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E aí uma coisa aqui que a gente olha para essa passagem bíblica, essa frase, força-os a entrar, dá uma impressão que ela é uma contradição bíblica dentro dessa linha de raciocínio. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que, mostra que Jesus é um gentleman. Jesus nunca obriga as pessoas a nada, ele não força ninguém, né? Lá em Apocalipse a Bíblia diz, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Né? Ou seja, Jesus não arromba a porta, ele está à porta e ele bate. Né? Então, Jesus é muito educado. Mas por que então que esse Senhor aqui, que nós cremos que ele é uma representação de Deus, né? Por que ele está usando essa expressão força-os a entrar? Na minha maneira de ver, isso aqui é uma representatividade do desespero do coração de Deus e do quanto Deus se importa com as vidas e de quanto Deus está preocupado em salvar as vidas. Então, quando aqui na língua portuguesa a Bíblia está dizendo força-os a entrar, eu imagino que Deus está dizendo assim, ó, faça de tudo que tiver ao teu alcance para que essa vida aceite o teu convite. Faça de tudo que estiver ao teu alcance para que essa alma aceite o teu convite. Faça de tudo. Né? Sai pelos valados, ou seja, pelos becos da cidade, né? Vai debaixo da ponte, vai pelos cantos, pelas ruas, onde tiver uma vida perdida, vai e chama, convida, né? E aí eu diria, queridos, que essa parábola aqui, dentro do contexto que a gente está vivendo hoje, nós que cremos que a vinda de Jesus se aproxima, essa palavra aqui, hoje, precisa se dizer que ela deve ser anunciada em caráter de urgência. Né? É depressa mesmo, Jesus está pedindo velocidade nos nossos pés. Né? A gente vê pelo tempo, como o tempo está acelerado. Está acelerado, exatamente. E aí, para fechar com chave de ouro, que a gente falou aqui um pouco no começo sobre a importância de a gente acreditar que Deus quer prosperar a sua igreja, né? Inclusive financeiramente também. Por que essa importância? Porque se sem recurso financeiro nós já conseguimos fazer muita coisa para Deus, né? Imagina o Jean aqui. O Jean, eu sei que ele é um evangelista. Agora o Jean hoje está a pé, mora de aluguel, então tem todas as suas dificuldades, né, Jean? Morando em outro país. Agora imagina se o Jean tem um carrinho próprio dele, né, com um tanquezinho cheio de gasolina. Ele tem a casinha dele para morar. Tudo isso ajuda ou não ajuda? Ajuda um monte. Né? Ó, eu, por exemplo, vou ter que terminar aqui a reunião rápido, correndo, para poder buscar a minha esposa no trabalho lá noutra cidade. Se eu tivesse outro carro, né, ela ficaria lá com o carro dela, e eu não tenho que interromper aqui a reunião para ter que ir lá buscar ela, tá dando para entender? Então, o recurso financeiro ajuda, né? Ajuda. Eu não posso amar o dinheiro. A Bíblia não diz que o dinheiro é do diabo, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas o dinheiro é necessário, né? Eu preciso dele. E aqui o texto vai dizer, em Lucas 16, né? Granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Então, Deus está dizendo aqui, ó, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Ou seja, toda a riqueza da injustiça, por quê? Porque o dinheiro, ele, de uma certa forma, ele até pode dizer meio sujo, né? Porque passa na mão de todo mundo, né? Você nunca viu uma... A gente às vezes pega uma notinha novinha, né? Que acabou de sair do banco, mas normalmente o dinheiro é uma coisa que passa na mão de todo mundo, né? Então, a Bíblia está dizendo, pega esse dinheiro aí que Deus colocou na tua mão e granjeie amigos, ou seja, conquiste amigos. Conquiste pessoas para o reino. Ou seja, todo recurso, eu falei aqui na semana passada, o Salmo 24, né? Do Senhor é a terra, o mundo e tudo que nele habita. Então tudo que eu tenho é de Deus. Meu violão é de Deus, minha casa é de Deus, meu carro é de Deus, meus filhos são de Deus, esse sofá é de Deus, essa televisão é de Deus. Tudo que está aqui pertence a Deus. Eu só estou aqui na terra como mordomo.
para cuidar. Deus me deu uma poltrona. Né? A Esmedite, que tem dores fortes na coluna, está participando de uma célula, sentado numa poltrona, com magnetismo, tecnologia quântica, sistema de massagem. É bom ou não é bom? É maravilhoso. Né? É bom. Só que seria bom que todo filho de Deus tivesse uma dessa? Seria ótimo, né? Então, agora, Deus me deu uma dessa. Deus me deu para meu conforto pessoal, para esbanjar vaidade, luxo. Não, nada disso. Né? Tudo que Deus nos dá é para a glória dele, para colocar a serviço dele. Então, por que eu creio que Deus... Creio não, eu tenho convicção que Deus quer prosperar muito a igreja dele. Por quê? Porque Deus está muito preocupado com as almas. E recurso financeiro não pode ser impedimento para que a gente faça a obra de Deus. Então, se recurso financeiro está atrapalhando ou impedindo que o reino de Deus expanda, eu acredito que nessa reta final, antes da volta de Jesus, ele vai colocar recursos na nossa mão para que a obra dele corra. Porque o que a gente viu aqui na parábola é depressa. Deus tem pressa. Então, amados, tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão é para granjear amigos. Nós estamos aqui na terra com um propósito. Nosso propósito é granjear amigos. A nossa missão é fazer discípulos. Jesus disse, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que a gente está aqui. Nós aqui, eu tenho certeza, se Jesus voltasse hoje, eu tenho certeza, todos aqui já são salvos. Nosso nome está escrito no livro da vida. Mas tem familiares nossos que ainda não são salvos, temos vizinhos nossos que ainda não estão salvos, temos amigos nossos que ainda não são salvos, e Deus está falando conosco. Sai depressa. Vamos convidar essas vidas, que na próxima reunião, na próxima sexta-feira, porque essa a gente não vai ter, que em nome de Jesus, cada um aqui assuma um compromisso, né, de conquistar pelo menos uma alma para Jesus. Pelo menos uma alma para Jesus. Amém? Eu vou orar até sexta-feira que vem. Deus tem gerado algo no meu coração. Talvez a gente vai ter uma surpresa, mas independente de qualquer coisa, né, eu não vou fazer nada sem resposta de Deus. Mas independente de qualquer coisa, assuma um compromisso com você mesmo, na próxima sexta-feira, de estar aqui, né, e trazer um convidado. Peça para o Espírito Santo, quem que eu posso convidar? Né? Tem algum parente, algum amigo, alguém que você conhece? Assuma um compromisso de trazer essa vida aqui e tenho certeza, é o que Deus está falando conosco, amados. Amém? É o que Deus pede de nós nesse tempo. Amém? Vamos orar, que o meu tempo esgotou. Pedi para o Jean, chegou, já estou botando ele para trabalhar, ele gosta de trabalhar, então pedi para ele fazer uma oração rápida, tá, Jean? Uma oração hoje. Hoje tem que ser rápido, porque eu tenho que buscar minha esposa. Depressa. Mas uma oração para Deus gerar em nós esse espírito evangelístico, né? Pai, Deus amado, Jesus, Senhor, te damos muito obrigado, Pai amado, por esta noite, Dios mío, Pai, que has permitido, Senhor, que estemos aquí, Señor, delante de tu presencia, Pai amado, Señor, alimentándonos, Señor, de tu palabra, Dios mío, Pai. Te pedimos, Pai, que bendiga, Señor, y abençoe a nuestro pastor de una manera especial y sobrenatural, Señor. Ayúdalo cada día más, Señor, amado de Jesús, Señor, ver actividades que ven ahora, Pai amado, Señor, darle la fuerza, la fortaleza, la sabiduría, el conocimiento, Dios amado, Señor. Mis hermanos que vinieron, Señor, también aquí presentes, Dios mío, Señor, darle la fuerza a ellos, Señor, para que sigan avanzando, para que sigan esta caminada, Dios mío, Pai, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Pai amado Jesús, Señor. Ayúdanos cada día más, Dios mío, Pai, Señor. Abençoa este hogar, Señor. Abençoa esta morada, Pai amado Jesús. Abençoa los hogares, Señor, de mis hermanos, Señor, presentes en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, ve cuando cada uno de nosotros nos vamos a dirigir, Dios mío, Pai, a nuestras moradas, Señor. Te pedimos, Pai, que tu espíritu de venganza que quiera venir en contra de nosotros, Señor, caiga a tierra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Envía ángeles, Señor, a nuestros alrededores, Pai amado, Señor, guardando, protegendo-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Então, em nome de Jesus, né, que Deus gere durante essa semana no nosso coração, né, esse comprometimento de alcançar pelo menos uma vida para Jesus. Amém? Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.